E aí pessoal, tudo bem? A gente viu que o segundo teorema fundamental do cálculo ele nos dá a possibilidade de criar funções completamente novas, né? Funções que algumas vezes não têm um resultado analítico, né? A gente não consegue escrever ela em termos de polinômio, logaritmos, como raízes de funções, né? E a gente vai seguir, né, nesse caminho um pouco mais. Então, é o seguinte, a gente viu, né, que o segundo teorema fundamental do cálculo diz, né, que a derivada de uma integral dá a nossa função de volta, certo? Então, em outras palavras, né, o nosso segundo teorema fundamental do cálculo, anunciado diretamente, ele diz que d dx de uma integral indo de um ponto A qualquer até um ponto x, de uma f de t dt, é a nossa f de x. Ok? Aqui estamos com o segundo teorema fundamental do cálculo. A gente viu alguns exemplos de como usar isso para resolver algumas equações diferenciais. Em particular, a gente pode resolver a nossa equação diferencial y' igual a 1 sobre x, certo? E aí a gente vai conseguir chegar a uma conclusão em que a solução dessa equação é a nossa integral, né, indo de 1 até x de dt sobre t, certo? A gente pode usar, tá, essa fórmula para definir a função logarítmica, a função logaritmo, e derivar todas as suas propriedades. Tá? A primeira propriedade da função L é que a nossa L' de x é 1 sobre x. A gente define isso, nós definimos a função L a partir dessa propriedade. Tá? Outra parte de informações que a gente precisa para completar a descrição da função é o valor dela quando calculada no ponto 1. Tá? Conhecendo a sua derivada e apenas dizendo isso, quanto que vale nesse ponto, a gente pode adicionar uma constante. No nosso caso, portanto, a gente precisa conhecer quanto é L de 1. Esse output tem que ser dado, que é a nossa integral de 1 em 1 da nossa dt sobre t. E a gente viu que uma das propriedades da integral definida é que quando temos o mesmo limite, ela dá zero. Então, nesse caso, né, a gente vê a gente vê que se a gente calcular o valor da integral definida nesse ponto de partida, a gente vai ter zero. Tá? Então, juntando essas duas propriedades, a gente consegue descrever completamente a nossa L de x. Tá? Agora a gente precisa entender as propriedades da função. Tá? Então a gente vai começar fazendo o gráfico dela. Tá? A gente sabe que a derivada da função L é 1 sobre x. Tá? Quando a função é dada por uma integral, ela é fácil de calcular a sua primeira derivada. A derivada da nossa L, né, ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo, entre aspas. Ela vai se aproximando, né? Do nosso valor de assíntota, né? Infinito, né? Ou infinito para cima ou infinito para baixo, conforme o nosso x se aproxima de zero. Né? Então, para a gente poder contornar esse problema, ou seja, para a gente contornar a ideia de que a função explode e que ela não é definida, a nossa derivada, né? Quando o x se aproxima de zero, a gente vai considerar apenas os valores positivos de x. Tá? Assim, então, a segunda derivada da L, então se a gente for calcular, eu vou reescrever tudo em cima. Então, o que a gente sabe sobre essa L? A gente sabe que a nossa L é a derivada
desculpa, ela é a integral da função de 1 até x de nosso dt sobre t. A gente sabe que a nossa L' é 1 sobre x, e a gente sabe que a nossa L de 1 é 0. Tá? Então, a segunda derivada da L é menos 1 sobre x quadrado. E isso nos diz alguma coisa. Do que a gente aprendeu, né? Que a gente vê que o gráfico da L de x ela tem uma concavidade negativa, não, uma concavidade para baixo. Porque a segunda derivada vai ser negativa para qualquer valor de L. Né? Então a gente sabe que L de 1 é 0. Tá? E L' de 1 é 1. Tá? E isso nos dá um ponto no gráfico e uma inclinação no ponto. A gente também sabe que a nosso L', esse valor aqui, L' de x, é maior que 0 dentro do nosso domínio de x maior que 0. Tá? Eu vou deixar o domínio aqui em cima. No nosso domínio, a gente está usando x maior que 0. Tá? A gente está trabalhando. Então, nossa derivada da L é sempre positiva. Né? Então, a gente sabe que essa função ela é crescente. Então, o gráfico ele cresce, mas ele cresce com uma desaceleração, por causa da segunda derivada, conforme a gente vai movendo para a direita. Tá? Conhecendo, sabendo que a nossa Lx ela é crescente, né, quando x é positivo, permite, né, a gente trabalhar voltando para as definições que a gente usou já anteriormente. Se a gente desenhar uma reta, né, para y igual a 1, que intersecta o gráfico da nossa L em algum ponto, a gente pode confirmar isso usando a nossa soma de Riemann. Né? Então, a gente pode definir um número E, que aí a gente está definindo o número E, como esse ponto, né, que intersecta a nossa função L com a reta y igual a 1. Então, E vai ser... A gente vai ter um ponto E1, que é o que a nossa reta y igual a 1, tal que esse ponto pertence à nossa L. Tá? Esse ponto pertence à nossa L de x. Então, a gente definiu um ponto E. Tá? Em outras palavras, E é o único valor em que ele permite a relação L de E é igual a 1. Tá? A gente sabe que existe apenas um valor, porque o gráfico nunca pode passar duas vezes, né? Ele está sempre crescendo, né? Ele é estritamente crescente. Então ele não passa duas vezes ao redor da reta y igual a 1. Então a gente sabe que a nossa L de x é crescente. A gente sabe que não existe ponto crítico, né? Não existe ponto em que essa função é zero, né? A nossa L'. E a única coisa interessante que falta, né, é saber os limites, né, iniciais e finais, as pontas. Então a gente vamos olhar os limites das pontas, tá? Quando a gente tem que essa função no limite, quando o x tende a zero, né? A gente vai ter, isso aqui vai ter uma inclinação infinita, né?
mas a concavidade continua sendo negativa, como ela é crescente, no limite para x tendendo a zero, para x tendendo a zero, da nossa L, a gente vai ter uma condição em que a nossa função vai para menos infinito. Tá? E quando x aproxima de mais infinito, né, como a nossa função é estritamente crescente, né, quando o nosso x aproxima de mais infinito, a nossa L também vai para mais infinito. Ela é estritamente crescente. Pode demorar para crescer ao longo do tempo, mas ela continua crescendo infinitamente. Né? Então, não existe uma assíntota horizontal. Tá? Então, a gente olhando com mais, de uma forma mais qualitativa, né, a gente já pode fazer, o gráfico dessa função. Né? Então, a gente vai ter uma função que ela é, como a gente viu, ela tem uma assíntota vertical no zero, né? Ou seja, ela nunca toca no zero. E ela vem do menos infinito e ela vai crescendo, né? Crescendo, estritamente crescente, mas a velocidade com que ela cresce vai diminuindo. Então a gente tem isso. E a gente sabe que no ponto, né? No ponto em que o nosso y vale 1, a gente vai ter o nosso ponto E. No nosso ponto em que o nosso y vale 1, a gente tem um ponto E1, né? E ele é zero no ponto 1. Né? Ele vale zero no ponto 1, 0. Então, eu vou escrever com outra cor, para ficar claro qual ponto eu estou falando. Então, em vermelho, a gente tem o ponto 1, 0. E em azul, a gente tem o ponto E1. Tá? Então, aqui, esse limite aqui, ele vai para menos infinito. E aqui, esse limite vai para mais infinito. Ok? Se a gente olhar de uma forma mais qualitativa para o gráfico, né, a gente pode ver que a nossa L de x é menor que zero para todo x menor que 1. Né? Ela é negativa para x menor que 1. Mas por que isso é verdade? Bom, a nossa L de 1 ela é igual a zero. Okay? E L é crescente. Estritamente crescente, né? Se L é crescente a partir de zero, quer dizer, ela é estritamente crescente e ela é zero a partir do ponto 1, então ela precisa ser negativa antes dele. Ok? E segundo, é que se a gente, como a gente definiu a nossa L de x como sendo a nossa integral indo de 1 até x de dt sobre t, a consequência disso é que isso aqui tem que ser menos a integral, isso aqui é a propriedade da integral definida, menos a integral se a gente troca dos limites trocados, né? Menos a integral de x até 1 de dt sobre t. No caso, o nosso x é menor que 1, né? Portanto, isso aqui é menor que zero. Né? Isso aqui é menor que zero. Quando nos limites 0x e 1. Tá? X entre 0 e 1. Porque a nossa ideia é que essa integral aqui ela precisa descrever uma área positiva. Né?
As áreas são positivas, né? E daí, a ideia é a gente pode tirar a partir dessa função que a gente definiu, né? No caso aqui, a gente sabe, né? A gente já sabe que função é essa é logaritmo natural. A gente pode tirar as propriedades do logaritmo. Por exemplo, vamos tratar, a gente sabe que se a gente tiver um L de um número AB qualquer, isso aqui a gente sabe que isso aqui é L de A mais um L de B. Tá? Quando o nosso L de X ela é uma notação alternativa da nossa função logarítmica, que é a nossa integral de 1 até x de dt sobre t. Tá? Ela é definida alternativamente como o logaritmo natural. Para provar isso, então essa propriedade a gente sabe, isso é uma propriedade do logaritmo, mas a gente precisa provar. A gente só precisa adicionar, né, na fórmula o valor calculado de L, né, e ver o que acontece. Então, se a gente for olhar do lado como que isso aqui está funcionando para o x dentro do intervalo negativo, né? A gente vai ter o seguinte: L de AB é igual a integral de 1 até AB, né, da nossa função, que o que é isso aqui? Né? Isso é a integral de 1 até algum A, né, da nossa função, mais, né, a integral de A até AB da nossa função. Tá? Então, por definição, isso aqui é o nosso logaritmo de A. Né? Se a gente mostrar, a gente precisa mostrar que essa segunda parte aqui é o logaritmo de B, né? Na verdade a nossa L de A, né? Se a gente conseguir mostrar que isso aqui é nosso L de B, terminou a prova. Então, tá resolvido. Então, o que a gente precisa provar, a gente consegue provar usando mudança de variáveis. A gente vai começar com esse lado direito, né, que é o que falta, que a gente precisa provar, e substituir a minha variável t. Vou colocar aqui, a minha substituição vai ser a minha variável t igual a a vezes u. Então dt vai ser a vezes du, tá? Em que a é a constante que a gente quer e u é a nossa nova variável. Os limites de integração vão ser u igual a 1, né? Quando o nosso t é igual a o nosso u é igual a 1. Então, o limite inferior vai ser 1. Limite superior, quando o nosso t é igual a b, o nosso u é igual a b, certo? Então, esses serão os novos limites de integração. Então, a gente vai fazer essa substituição e a gente pode reescrever a nossa função integral de a até a b de dt sobre t. Usando a nossa substituição, agora a gente vai ter a integral indo de 1 até b de du sobre u. Ok? Eu vou deixar explícito, né? A gente tem a du em cima, que é o nosso dt, e a u embaixo. Né? E aí a gente vê que claramente a gente consegue cortar essas constantes, né? Então a gente vai ter a ideia de du sobre u, que é basicamente a nossa função L de novo, só que em outra variável, né? Então isso é a nossa L de B. Então a gente pode concluir que de fato, o nosso L de AB é L de A mais L de B. Ok?
Então, com isso eu quero fazer o seguinte, agora eu vou deixar um exercício, e o exercício também envolve logaritmos, né? Que é o seguinte, eu quero provar, né, letra A, provar que para x maior que 1, tá? Se a gente tiver a vezes a integral de 1 sobre x até 1, né, de 1 sobre t, dt, isso aqui é igual à integral de 1 sobre x elevado a tá? Vezes 1 de 1 sobre t dt. Isso também é uma propriedade do logaritmo, né? Segundo, a gente vai assumir, né? Assuma x maior que 1. Qual é a interpretação geométrica do nosso resultado da parte A? Ok? E na letra C, o que isso nos diz sobre a área entre o eixo x e o gráfico de 1 sobre x, né, sobre o intervalo, né, de 0 a 1, tá? Na região do intervalo. O que isso... O que isso nos diz sobre a área do gráfico na região entre desculpa, do gráfico 1 sobre x, tá? Na região entre 0 e 1. Tá? Bom, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.